rato borrachudo, pega ele. Fala, meus queridos, bem-vindo a mais um Ratinho Talk Show. E hoje eu vou conversar com uma pessoa que já fez conteúdo com a gente de longa data. É chamado de tio, agora eu não sei porque tio zero. Sei que já foi das Forças Armadas, era magro, forte, ficou gordo, agora é magro. Eu vou falar hoje com o tio zero. Fala aí, meu querido. Fala, irmão, como é que você tá, Ratão? Você tá bem? Tô bem, cara. Primeira pergunta, é do Rio, mas tá morando em São Paulo. Tô morando em São Paulo. Se arrependeu de se mudar pra cá ou não? Não. Melhorou a vida? Melhorou bastante, nossa, nem se fala. Já não escuto tiro, já tem uns quase 3 anos. Pô, aí começar assim já... É verdade, eu tô sendo sincero. Tem como defender, né, bicho? Tem que falar a verdade. Já tem quase 3 anos, vou fazer 3 anos em março agora. Já tem quase 3 anos que eu não chuto um tiro. Tô em paz. Isso é uma coisa curiosa, né? Calma aí, eu moro aqui há 7, 8 anos. Tiro. Tiro. New Equation. Na rua. Não, New Equation. Cara, não. Pior que não. Só em stand de tiro, meu. Não escuta. Mas não, realmente, cara, tá aí. Porque no Rio é normal. É, gol do Flamengo. Pá! Tu sabe quando é fogos e quando é tiro. O que é mais esquisito é que o carioca sabe o calibre da arma. Sabe? E sabe a distância que tá. E quando a gente fala carioca, a gente tá falando tipo da tia da coxinha. Ela fala, fez papum. O que é isso? É tiro? Não, tá aqui. É pipoco, é seco. É seco. É seco. Pá, Deve ser o padeiro correndo atrás de alguém. Gol do Flamengo tem bastante disso. Mas tu morava ali o quê? Na Ilha do Governador, né? Eu nasci na Ilha do Governador, morei, quantos anos? 36 anos na Ilha do Governador, e aí eu mudei pra Vila da Penha. Fiquei um tempo lá na época do Facebook. Mas também tu foi pro Sanhaço, né, filho? Ali é salseiro. Não, ali era. Não, mas eu morava tranquilo, pô. Não, na Vila da Penha não, tranquilo. Vila da Penha, pô. A Penha que é tenso. Ali tem o ali perto do hospital? Ali é tenso. Ali é tenso. Eu morei na Vila da Penha ali tranquilo, pá, e fiquei ali na época do Facebook. Perto do Lago do Bicão? Isso. Bem ali, pô. Largo do Bicão, 5 minutinhos minha casa. Era ali. Não, ali dava pra escutar pouco. Pouco, mas tranquilo. Pouco. E aí depois eu mudei pro hardcore. Fui pra Duque de Caxias. Cara, então, é aí onde o filho chora e a mãe não vê. Porque ali, beleza, ali no Complexo da Penha, perto ali da igreja. Fábrica da Coca-Cola. Não tem como, ali a Globo já fica. Da Avenida Brasil pra lá, a Globo já fica... Não. Agora a Baixada foi abandonada. Foi. A Baixada das coisas... Por exemplo, na invasão do Alemão, a galera meteu o pé, né? Que o bicho esquentou. Uhum. Eu lembro de caminhão baú chegando na Baixada com os meninos do empreendimento. Desceu em Nova Iguaçu, Duque Caxias, Vila de Cava, Queimados. Os meninos do empreendimento foi tudo pra lá. Eu participei da pacificação. É mesmo? Mas calma aí, nessa época você era militar já? Era. Meu Deus! Participei da pacificação. Quando eu falo pro pessoal, aí o pessoal não acredita. Teve um corte meu que viralizou, que eu falei, mano, no Rio de Janeiro uma vez derrubaram helicóptero na Barra. Pô, derrubaram. O pessoal, é mentira. Eu fui lá, peguei o corte de 2007, sei lá. Toma. Corte não, é jornal. Sim. Toma. Pessoal, entendeu? a diferença lá... Recentemente derrubaram um helicóptero lá. O que eu falo... Quando eu encontro alguém que mora aqui em São Paulo e fala, cara, Rio de Janeiro é violento mesmo, eu falei, meu irmão, a diferença é que aqui parece que o assaltante é educado, entendeu? Aqui, pô, lá no Rio de Janeiro o pessoal é dramático. Lá no Rio de Janeiro o cara tem medo de passar na rua qualquer hora, o cara nem sai mais, o entregador desiste. Tu pede um negócio no delivery, o entregador fala assim, aí não dá. Onde é que é isso aí? Tu chama o Uber lá no Rio de Janeiro, a primeira pergunta do cara é comunidade? O Waze fica vermelho. Ele a galera não acredita. Mas o Waze, em parte que tem risco, ele fica todo vermelho, frame vermelho, pô. É tenso. Não é drama, não é fanfic, não é historinha, é tenso. Mas vamos falar dessa época aí, da pacificação. Eu tava na faculdade, acho que foi 2007, foi antes do Pan-Americano. Sim. Não foi? Foi por causa do Pan-Americano, Foi por causa do Pan-Americano. Já tava no planejamento por causa do Pan-Americano. E aí, eu falava pra galera, cara, era normal, né, nesse mês, eu tá na Avenida Brasil com o meu carro e do lado um tanque de guerra. A galera não acredita, bicho. Tanque de guerra, os tanques da Marinha, da Aeronáutica. Isso, eram os anfíbios da Marinha. Eram os anfíbios da Marinha. Mas aí, calma aí. Tu tinha o quê? 18 anos, né? Não, pô, fiz 18 em 2005. Então tu tinha 20, vai.
Eu tava nessa época, eu tava quase entrando no curso de cabo, 2007. Tava Tá, quase mas calma aí, você entrou como pé sujo? Como é que foi? pé sujo, recrutão mesmo. 2005, me Você alistei. alistou, me quis alistei. servir? Foi, quer servir na aeronáutica. Não, foi isso aí, por quê? Não, olha só, eu morava na Ilha do Governador, o que tem lá? Base aérea do Galeão, Certo. né? Base aérea do Galeão. E todo mundo ali só ia ser piloto. Todo mundo quer servir na aeronáutica. Pô, eu morava a 5 minutos a pé da base do Galeão. Cheguei pra me alistar quando eu tinha com 17 anos, foi, 2004. O cara falou assim pra mim, você quer servir aonde? Eu falei, eu quero servir na aeronáutica. Ele falou assim, vou te botar na aeronáutica. Eu falei, vai. Ele falou, onde é que você mora? Eu falei, eu moro na Ilha do Governador, do lado da base do Galeão. Ele falou, você vai ser da aeronáutica. Eu falei assim, pô, aí sim. Aí ele, ó, se apresenta tal, não sei o que, no primeiro BG. Eu falei, BG? Base do Galeão. Primeiro Batalhão de Guarda do Exército. Eles fazem de sacanagem, pô. Calma aí, o primeiro é lá no... Em São Cristóvão. Lá na ponta do... Não, o primeiro BG é em São Cristóvão. Então, na ponta da Brasil, não é? Isso, na Leopoldina, pô. Meu Deus! Ele fez de sacanagem, pô. Pô, eu tenho que ver minha cara da minha mãe, cara. A cara da minha mãe, porque minha mãe queria que eu servisse na aeronáutica, pô. Rapaz, quase servi também. E olha que eu não queria servir, porque eu já tava na faculdade, eu tinha entrado na faculdade, eu falei, mano, eu quero fazer faculdade, quero trabalhar no computador. Só que na hora de me alistar, eu não sei por que pergunto as suas skills, né? É. Aí eu falei, não, manjo um pouquinho de computador, isso é que... Pô, pra quê? E na época eles precisavam de contingente por causa da bendito do Pan-Americano, Aham. entendeu? Aí eu fui pulando de quartel em quartel, fui sobrando, e eles pegavam e mandavam pra outro quartel. Cara, é um inferno, isso aconteceu umas 4, 5 vezes. De no final, a galera que sobrou não podia ir pra casa, tinha que esperar até o final. Pô, isso é uma tortura. Aí vem a p de um oficial, pessoal que sobrou, não sei o quê. Aí vem um cara carimbando de todo mundo. Aham. O negocinho lá. Vai comparecer no quartel, pá. Excesso de contingente, vai pra lá. Eu falei, p... Eu fui parar num forte Copacabana. Nossa. Foi sendo Aí eu falei, empurrado, não, cada já vez pra era, um. vou servir. Já tava abraçando já a causa. Aí eu não servi por causa do vitiligo. O cara chegou pra mim lá e falou que eu não servia pra aquele quartel lá. Nossa, por causa do vitiligo? Por causa do vitiligo. Nossa, cara. O vitiligo me salvou. Cara, os caras botaram um maluco Que era, ele foi bem claro, ele foi muito preconceituoso. Ele Foi. falou, mano, aqui é um batalhão que é turístico e você com vitiligo não vai rolar aqui não. Caraca, que sacanagem, cara. Mandou. Eu falei, é isso Não, aí. pior que é mesmo. Tem vitiligo, Forte Copacabana, isso é mesmo, batalhão turístico. Batalhão turístico. Fui Nossa, parar cara. lá, mano. Teve gente na época que eu me alistei que falou que tinha problema de coração. Os caras falaram assim, não vai servir. E eu vi o cara indo embora de maca. Porque ele teve um treco no meio de uma educação física e foi embora de maca, pô. Olha aí. Não, naquela época era terrível. Não, mas e aí? mano. Te sacanearam, te botaram lá no primeiro BG, e aí? E aí Como é eu que foi? fui, recrutão mesmo. Se não fosse, é preso. Período filho. obrigatório. Só que antigamente era diferente, né, Ratão? Antigamente a gente ficava no quartel, dormia no quartel, passei um mês no quartel. Ah, hoje não é assim, mano. Não, os caras voltam pra casa. Recebia R$115 por mês. 115. O 3K falou pra mim que o salário dele era menor ainda. É, o 3K é 2004, eu acho que É. 2005 é R$115 por mês. Pô. Sabe o que eu fazia pra ir pro quartel? Dava carteirada de escola, pô. Porque eu tinha acabado, ainda tava com a carteirinha da prefeitura. Eu ia passava a carteira, pô, o motorista pra mim, porra, 4h30 da manhã tu tá indo pra escola? Eu falei assim, tô, que eu moro longe. Eu não tinha dinheiro de passagem, pô. Era isso aí, o Exército E Brasileiro. se não fosse, ia preso. É, foi um ano assim. Rapaz, eu lembro uma vez, eu era pequeno. Ali em Sulacap, tinha um tio meu que era da aeronáutica. Aí Aham. levou a gente no dia da independência pra lá, pra ver o show, não sei o quê. Aí teve o show do PQD, tá ligado? Que eles pulam, passa assim o coisa, aí o cara lá, o Passa o mestre, aviãozão vai, Hércules fala lá. pra todo mundo pular, todo mundo pula. Os caras pularam errado, brother. Nossa. Foram parar depois da base, só via as telhas quebrando, plá, plá, Não, plá. é porque o paraquedas do Exército Não tem negocinho. é só vai e espera cair. E aí Que se nem o cara... Dia Joe, que se nem o cara- Dia Joe. Sabe aqueles que a gente fazia quando era moleque, enrolava o saquinho plástico numa pedra e tacava assim? É. É aquele jeito, ó. E vai rodando. Quando dá merda, ele Não só tem cai. como. Ih, rapaz. Só espera. Tô caindo, caía nas telhas tudo. Cai na velho. casa dos outros. É assim, só cai. Só espera E não cair. é a primeira vez. Eu lembro quando eu era pequeno aconteceu isso. E aí, continua. Mas vira e mexe acontece isso. A galera Acontece. erra e dá ruim. Acontece. Eu tenho um trauma desse dia, porque tinha um helicóptero. Aí era pra dar um
Um voo no helicóptero. Só que o helicóptero só fazia isso aqui, Zé. Só subir e descer. Aí vinha alguém na fila, entrava. Quando chegou na meia vez, o da aeronáutica lá não fechou a cordinha, velho? Aí não, é sacanagem. Foi sacanagem. Foi sacanagem. Mas aí, beleza. Vamos lá, vamos contar essa história, que essa história é boa. Tu foi pra lá, começou a servir. Aham. E aí, de soldado, depois tu evoluiu como? Cara, eu tinha essa parada aí igual você, né? Pô, saber mexer em computador, e aí ele sempre pega assim, qual a sua skill? Sabe fazer o quê? Eu falo, sabe mexer em computador. Aí o cara, não, tá precisando de gente lá no pelotão de obra. Aí me botaram pra pintar parede um tempo, né? Que todo mundo fica, né? Cri-crizinho no chão. E aí quando eu passei, cri-crizinho no chão, pintar rodapé, faxina, isso foi um ano. Um ano. E depois desse período de recrutamento aí, no final, eu lembro que o capitão da minha companhia, ele falou assim, ó, se quem não conseguir arrumar uma sessão pra trabalhar, não vai enganjar. E eu queria servir, né? Ah, já tava lá dentro Eu mesmo? falei, não, eu vou servir. E aí eu fiquei, ó, direto, pedindo, pelo amor de Deus, deixa eu fazer um teste aí. Aí teve um dia lá, a minha sorte foi que na garagem do quartel, o cara que era auxiliar do cara que fazia escala de serviço, tava de férias. E o sargento tava como? Destruído, um monte de coisa pra fazer. Aí eu cheguei lá e falei assim, pô, sargento, tô procurando um setor e tal. Ele, cara, sabe mexer em computador? Eu falei, sei. Ele, senta aí que tu precisa de ajuda. E aí começou a digitar coisa lá, e ele começou a dissertar, descrever coisa pra mim, eu parando no computador. Aí ele, já fez? Eu falei, já. Ele, ó, pô, tu é bom, hein? Amanhã tu vem aí. Aí eu fiquei indo. Chegou um momento que ele falou, ó, a partir do ano que vem tu vai ficar aqui. Eu falei, toma. Comecei na garagem. Começou a aumentar, né? Aí quando virou o ano, mudou que surgiu uma lei que ninguém no território brasileiro podia trabalhar sem ser por menos de um salário mínimo. E aí foi que o salário mudou de 115 reais por mês, na época era 600 conto. E aí eu recebi 600 reais e o que eu fiz com o meu primeiro salário? Comprei um Play 2. Comprou o Play 2. Comprei Play 2. Foi aí que eu comecei a servir, 2006, aí eu já soldado, ganhando um pouquinho melhor, aí eu comecei a trabalhar no setor já, e aí eu porque queria servir. E aí eu botei na minha cabeça na época que tudo que aparecesse no quartel, lá na companhia tinha um... Sabe aquelas quadras de cortiça? Aparece lá, curso, não sei o quê, eu me inscrevia. Curso de não sei o quê. Aí eu fiz programação Ubuntu, montagem e manutenção, soldagem e parte elétrica. Isso tudo no quartel? Tudo no quartel. Soldagem, carteira de habilitação, direção defensiva, resgate, radar, eu fiz tudo. Tudo que tinha pra fazer, eu fiz. Tudo. Eu tava, tipo, período do Renascimento, tá ligado? O cara que era renascentista, que o cara era pintor, arquiteto, médico, cirurgião, dentista, cortava cabelo, tudo. Tudo eu fazia lá, tudo. Não importava, eu fazia tudo. Tudo que eu tava com medo de ser mandado embora do quartel. Porque naquela época, tinha muito mais gente querendo servir do que não. Então eles não vai servir, não vai servir. Não, era uma época... Depois que a galera começou a servir por causa do Pan-Americano. Eles estavam obrigando as pessoas a servir. Isso, a galera não queria. Mas eu lembro queria, dessa época aí. Ainda mais quando mudou o salário. Todo mundo queria. Mudou o salário, ficou melhor. Pô, o cara falar, pô, vou trabalhar num lugar que eu tenho férias remuneradas, 13º, e recebo o salário mínimo todo dia 2 fixo, faça chuva, faça sol. O cara vai ficar. E aí eu fiquei nessa época aí, eu com medo de ser mandado embora. Eu falei, mano, os caras não vão me reenganjar, não vão me enganjar. E aí eu fui me estabelecendo nessa época. Eu sempre fui um cara muito disciplinado com o quartel. E aí em 2007 eu fui indicado para curso de cabo, né? E aí começou essa parada do Pan-Americano, pacificação do complexo do Alemão. E eu me emburacava em tudo, cara. E a minha mãe ficava com medo do... Mas é lógico, mano. Nossa. Porque foi uma época de guerra. Foi. Minha mãe ficava com medo. E aí eu fiz curso de motorista. Como eu era da garagem, eu era motorista, né? Eu ia lá, levava galera, ficava lá, tirava serviço lá, voltava. Levava comida, voltava. Eu tirava muito serviço de motorista em 2007, né? E por causa da garagem. Eu ficava na garagem já, eu já tirava serviço de lá. E tipo assim, um dos sonhos que eu tinha no quartel naquela época era sair da escala da guarda, cara. Quem tá assistindo isso aqui agora sabe... Irmão, tirar 24 por 24. Que um isso? por um, meu parceiro, é difícil. Tu acordar, tipo assim, ó, tu vai pro quartel, 4h30 da manhã, tá de serviço, 24 horas. Entra às 7, sai às 7 do dia seguinte, cumpre o expediente das 7 da manhã até às 5 da tarde, que acaba o expediente no quartel, tu vai pra casa porque tu tá de serviço no dia seguinte de novo. Ou seja, tu vai pra casa, dormir, porque dia 7 horas da manhã... Normalmente quem tira essa escala é aqueles caras que ficam na guarita. Né? Isso, na guarita. O meu sonho era esse, falei, não, tem que sair da guarda.
E aí foi a minha chance. Quando eu entrei na garagem, tinha um curso de motorista, e aí a escala do motorista era fora da guarda. Porque o motorista, ele leva, né? Ainda mais lá no BG. Porque o batalhão de guarda lá, ele é um batalhão que presta muita formatura, tira serviço lá naquele monumento aos mortos lá da Segunda Guerra Mundial, que tem lá no Flamengo, né? E fora isso, que tirava serviço para outros quartéis, formatura, Ordem Unida Sem Comando, a galera que faz coreografia, era tudo lá no BG. Curso de motoqueiro, adestramento de cão, tudo era lá no BG. Então, eu falei, mano, eu tenho que sair da guarda, pô. E aí a minha chance foi quando eu entrei pra motorista. Aí eu falei, opa, apareceu lá, vaga de motorista. E era motorista de viatura? É, motorista de viatura, mano. Motorista de viatura, motorista de direção defensiva, segurança de autoridade. Era tudo isso. Foi a minha chance de sair. Aí eu, saí da guarda e aí eu foquei na garagem. Aí eu fiquei lá na garagem, servi 8 anos no exército. 8? 8 aí anos. Tu foi e virou cabo? 2007, depois do complexo, eu fiz o curso de cabo. E em 2008 eu fui promovido a cabo. Não, mas na época da pacificação tu chegou a subir morro ou só foi motorista? Não, motorista. Mas eu ficava lá, né, no pé do morro. Porque eu levava a galera, tirava serviço, eu ia buscar a galera lá, levava comida. Então eu ficava nesse processo de ir lá, né, o tempo todo lá. E nessa época era tanque de guerra subindo na comunidade, derrubando barraqueira. Zurutu gritando, loucura, loucura. Galera não acredita, acha, pô, sabe o que eu fico chateado? Muita gente não acredita nisso, mas passou na TV. Passou, cara, na televisão. Passou na TV, por que você tá sendo negacionista assim? E a galera, então tá exagerando. Tá exagerando. Galera, passou na TV. Tinha a cobertura da TV. Não, era de loucura. Helicóptero, a galera subindo. Rapaz, depois de sacanagem, fizeram até um comercial da Frontier, usando as imagens da fuga lá dos caras. Tu lembra dessa p***? Lembro. Então, que era uma Frontier subindo, é Frontier. Pau pra todo mundo. Vai todo cara. Vendeu pra c*** Nissan depois disso daí, velho. Vendeu horrores. Nossa. Aí depois tu foi cabo 2008. Fui cabo 2008. E aí, nessa época, como nessa época eu tava numa transição de saber que se eu não passasse algum concurso público, que eu tentei pra c***, mano. Na época eu tentei muito. Mano. Mas tentei muito. Só que eu nunca fui bom em matemática, mano. Rapaz, eu sou muito frustrado com concurso público, eu também nunca passei em nenhum. Cara, eu tentei fazer prova para as Forças Armadas de 2006 até 2012. Foram 6 anos tentando. Minto, eu tenho um concurso que eu passei. Essa história eu já contei já. Mas eu não fui. Eu disse pra minha mãe que eu não tinha passado. O quê? Passou em quê? E eu era bom em matemática, eu só era ruim em português. E nesse concurso era matemática e algumas coisas lá. E eu passei. Que era concurso pra ser maquinista de trem e metrô. E, mano, só que era um inferno pra chegar lá, porque era pra chegar lá de trem, era na última estação, na primeira estação do trem, eu me esqueci o nome do lugar. Não, é... Do trem. Do trem. Pegava em Nova Iguaçu e em vez de ir pra frente pro centro, você voltava. Pra Central tu voltava, né? Voltava. Santa Cruz, acho que é Santa Cruz. Mano. Japeri. Era muito longe. Era muito longe, bicho. Falei, não vou fazer essa p***, não. Cara... E o salário era bom, pá. Só que quando era moleque, a gente tinha que fazer alguma coisa, velho. É. Aí eu fiquei tentando fazer concurso direto, não passei. Mas eu passei no curso de cabo, né? Que eles indicam pra você fazer uma prova. Só que, tipo, era uma prova mais light, né? Não era nível de concurso público, mas era uma provinha mais light. E também o fato de você ser indicado, tua reputação no quartel, né? A ficha que você tem conta também. Então, foi bom, foi assim que eu passei. Eu passei graças à ficha e também pela indicação, eu passei na prova e eu fiz lá na Vila Militar. Fiz dentro daquela qualificação de militar de motorista mesmo, pra ficar dentro da garagem. E aí eu fui promovido em 2008. Mas eu tava com um negócio na cabeça, eu falei assim, cara, o meu tempo aqui tá passando, né? E aí nessa época... Parece que na carreira militar você tem um máximo pra ficar. Se você... Aí depois de 8 anos, sei lá... Na época era 7. Se você não engajar, é dado baixo, isso, não é? Isso. Todo ano você é reavaliado pra se enganjar ou não, entendeu? No quartel. E aí o limite era 7 anos naquela época. Isso. Eles aumentaram pra 8. Aí o limite eu ficava naquilo na cabeça. Falei, caraca, tá passando o meu tempo. E aí, na época, eu entrei no curso de técnico de enfermagem, mano. Olha, eu fiz um monte de coisa nessa vida, cara. Um monte de coisa. Me formei em técnico de enfermagem, 2009. E aí, eu fiz curso de socorrista do bombeiro, fiz curso de radar, resgate. Pô, o curso de resgate foi muito maneiro.
Aprendeu a descer rapel, tudo. descer rapel, subir rapel, tinha resgate em alto e difícil acesso, era difícil acesso, era maneiro pra caramba. Aí tinha trilha, aí tinha que aprender a fazer nó, um monte de nó, era maneiro, sabe? Era, tipo assim, era um bagulho legal pra caramba. Foi um dos cursos que eu mais gostei. E aí, em 2010, teve o lance do Haiti, né? Então, olha só que loucura. A gente tá lá jogando videogame, pá. Aí, eu conheci o Zero através do Cavaco. Aham. Aí, não sei o que, o Cavaco, não. O Zero já fez menção no Haiti, que não sei o que. Ah, falei, tá de sacanagem, mano. O cara tá jogando videogame aqui com a gente, pô. Streamer de cadeira, você é maluco? Streamer de cadeira é tudo bolachudo, pô. Não, tu viu eu Não! Olha Gordão. só a foto dele! Caraca, tá a foto do Zero. Parecendo um Capitão Comando com sim, velho. A boinazinha azul. Eu falei, Azul. meu Deus do céu, mano. Que esse maluco já foi pro Haiti? Que foi na época Foi o terremoto. do terremoto lá. Como é que você foi parar lá, mano? Cara, eles pediram um contingente na época do terremoto, porque o Brasil ele já oferecia contingente lá pra missão do Haiti. Só que aí, quando teve o terremoto, resetou o negócio, o trabalho todo que eles estavam fazendo, né? E fugiu galera de gangue de presídio e completo caos. E aí o contingente que tinha lá não era o suficiente mais, então eles decidiram dobrar o contingente. E aí eles pediram um contingente de pessoas que já, de preferência, entrassem com alguma especialidade. Não fosse a galera só pra tirar serviço, tem que ter alguma especialidade. E aí, tipo assim, eu tinha curso de motorista, radar, resgate, socorro de bombeiro, e eu era técnico de enfermagem. Então, tipo assim, eles falaram, ó, esse cara aqui é o cara que a gente precisa, né? E aí perguntaram, você quer ir? Porque a vaga é sua, você quer ir? Eu falei, quero. Não, mas o salário era bom, pelo Então, menos? eu ia ganhar o salário aqui do Brasil e ia ganhar outro salário em dólar, pô. 2 salários, entendeu? E é salário em dólar. E quem aí, paga o salário? É o Haiti? é a ONU. A ONU? A ONU fazia uma transferência, né, pro exército e o exército fazia transferência pra nossa conta. Aí eu falei, cara, quero. E pra falar pra minha mãe? Tu quase infartou tua mãe umas 20 vezes. Mano. Cheguei em casa, falei, mãe, vou pra guerra. vou ter que ir pro Haiti. Aí minha mãe Vou sentou. ter que ir. Minha mãe Nem sentou. falou que foi ele que queria fazer. Não, vou ter que ir. E a gente sabe quando fala vou ter que ir, eu estou sendo obrigado. Falei, mãe, vou ter que ir pro Haiti. Aí minha mãe, não é possível. Não faz isso comigo não. Falei, mãe, eu vou ter que ir pro Haiti. Ela, como assim? Aí eu expliquei pra ela e tal. Aí eu falei, mãe, eu fui voluntário e eu quero ir. Ah, boa. Aí ela, meu Deus. Aí começou a orar, né? Minha Nossa Senhora, sei o quê. Minha mãe é meio dramática, né? Qualquer coisa pra ela... Tem um cantinho de oração? Tem. Eu tô ligado qual é. O cantinho de oração. Minha mãe tem o cantinho de oração dela. Aí ela, desesperada. É isso que você quer, meu filho? Eu falei assim, é isso que eu quero, mãe. Aí ela, então... Meu Deus. Aí eu deixei meu cartão de crédito com ela. Eu falei, mãe, pode usar meu cartão de crédito aí. Fui no banco, passei tudo pro nome dela. Aí começou a ficar nervosa mais ainda, porque eu tava passando os nomes. Porque tipo, se eu morresse lá, entendeu? Falei, mãe, se acontecer alguma coisa comigo lá, a senhora mãe, tem que se cuida virar do meu aqui. PlayStation 2. Vou deixar aqui com a Foi? senhora, qualquer coisa vende, o valor é tal, tá? Foi isso. Fui no banco, deixei tudo no nome dela. E ela desesperada, chorando. Pô, cara, e tipo assim... no momento que eu fui, na hora que eu passei o treinamento todo, fiz treinamento com o pessoal do BOP, foi maneiro pra o treinamento, cara. Então, mano, tu chegou a ser pistoleiro do bagulho mesmo. Eu fiz curso no Pelopes, cara, com Pelotão de Operações Especiais, lá na CIOESP, lá da Vila Militar, com a galera do BOP, mano. Tiro noturno, progressão noturna na favela. Caramba, lá na central do BOP, lá? Não, foi na Vila Militar. Na Vila Militar tem o curso do Comandos. E lá no curso de comando tem uma companhia chamada CIOESP, Companhia de Operações Especiais. Lá eles prestam concurso, e o pessoal do BOP também faz concurso lá. Porque o pessoal do BOP faz concurso com o pessoal do Comandos também. Uhum. Comandos é tipo, os caras são casca grossa demais, mano. Do Comandos que sai pro BOP, sai pro Core. Isso, é do comando que o pessoal vai... O pessoal do BOP faz curso com o pessoal do Comandos. Aham. Aí eu fiz curso lá na CIOESP, cara. Loucura, maneiríssimo, tiro noturno. E eu tava adorando aquela parada, tá ligado? E tipo assim, um curso difícil, mas eu tava gostando. Porque eu tava muito empolgado com aquela, novinho, né? 20 e poucos anos, sangue quente. E eu tava adorando, cara. E foi maneiro, progressão noturna, tiro noturno, progressão em favela. Aí tinha uns tiros lá uns percursos de paintball pra gente fazer, que aparecia as plaquinhas. E aí os caras ficam... Tipo, sabe o filme do BOP? Sim, aquela parte do mesma coisa, cara. Mesma coisa. Só que lá eles batiam com a gente com cacetete, né? Ficava um cara atrás da gente assim, com a mão, com cacetete. Tipo assim, a gente progredindo no terreno. E ficava aqui, tipo, o sargento ficava com a mão nas costas. E ele ficava falando pra gente.
Aí quando a gente cometia erro, ele pá, no capacete. Toma. Cadê? Olhou pra onde tava indo? Ia lá em cima. E aí os caras atiravam na gente de paintball, né? Tipo assim, deu mole e tomou um tiro. É porque o curso de progressão de favela, eu acho que é... Esse curso é só no Brasil que tem. É. Por causa da topografia do Rio de Janeiro. Isso. Você pode pegar qualquer exército do mundo. Exército de Israel, qualquer exército... Não vai subir favela. Não faz. É diferente, cara. É diferente. O terreno favorece... É tipo o PUBG, galera. Tipo tá no high ground, já era. Se você tá no high ground, você tem É a mesma coisa no Rio de Janeiro. Mesma coisa. E aí tem esse curso do BOP aí. Tipo assim, o diferente do curso do BOP é que pra pessoa que tá subindo... Um cara que é militar, ele tá subindo numa comunidade, quem é policial vai estar escutando isso, eu tenho certeza. Não pode morrer. Então, a diferença é que você não sabe quem é bandido, a não ser que a pessoa tenha com a arma na mão, pô. Entendeu? Todo mundo é morador. E aí? No entanto que eu lembro dessa época que teve aquele acidente do cara com a pistola do Master System. Foi O acidente acontece. Aconteceu o acidente porque o cara tá com a pistola do Master System de um lado pro outro na comunidade. Porra, mas, pô, a pistola do Master System parecia uma pistola mesmo, Tinha também, teve um acidente do cara... Do cara com a mulher. Do secador de cabelo na janela. Também, secador de cabelo na janela. Aí é difícil, cara. É difícil. O cara ser policial no Rio de Janeiro, no Brasil, é difícil, cara. E aí, depois que a gente fez esse curso, a gente viajou pro Haiti. Aí teve mais um tempo lá, né? Eu viajei em fevereiro de 2010. Tu ficou quanto tempo lá? Foi quase um ano que eu fiquei, cara. Caraca, mano, isso foi quase tudo. Um ano. O engraçado não, coitado da minha mãe, né? Quando a gente tava na FAB, na base aérea do Galeão, tipo assim, imagina só, cara. Imagina só. Tu queria ser piloto. Exatamente. Tá na base aérea do Galeão, imagina só. Visualiza, tu tá no aeroporto, não tem aquela área de cadeira lá, sentou de embarque, tem uma galera ali. Não foi assim mais ou menos, só que tava com um avião da FAB ali. Aquele KC-130 da FAB parado lá. E aí, as famílias se despedindo, aquele clima de tipo, tô com a minha família aqui, a gente fardado e tal, a família aqui, minha mãe lá. Daqui a pouco, e demorando pra embarcar, demorando. Demorou 1h30, 2 horas e passou do horário. E daqui a pouco chegou o comandante lá da nossa companhia que ia viajar. Ele pegou o microfone, bateu assim, né? E aí, atenção, senhores familiares, quero informar que o voo dos nossos militares para o Haiti está atrasado devido a um problema na aeronave. Pô, meu parceiro, tu vai falar... Mãe... Pensa, não vai mais, meu filho não vai mais. Pô, falou que tá com problema na aeronave, pô. E aí o pessoal, foi o comandante da gente. Aí o comandante foi cabaço. Foi cabaço, pô. Porque ele ouviu isso da galera da FAB e falou errado. E aí o pessoal da FAB foi lá de novo, pediu desculpa. Falou, gente, a gente não está com problema na aeronave. A gente faz uma manutenção preventiva. Quando alguma coisa não bate no check-in, a gente prefere substituir a peça do que fazer um check-in que não tá 100% ok. Né? E aí, tipo assim, era uma peça da aeronave que eles deram check-in, só que a peça não tava dando verde no painel. Tava dando, tipo, amarelo, sei lá. Eu sei, a galera que é piloto sabe que tem que dar tudo check-in, tem que bater tudo no painel. E aí eles mandaram vir outra peça, por segurança, só pra trocar. Pô, mas aí o pessoal não queria check-in não, cara. E aí convenceu a galera e depois a gente foi. Mas no final deu tudo certo, né? Eu tô aqui hoje. É mesmo. E lá, mano? Você teve algum perrengue, alguma coisa? Teve. Porra. Ou foi tranquilinho? Tipo, não, só dando água pra galera, ajudando? Foi tenso. Tive que fazer consulta de psicólogos, de pós-traumático e tudo. É mesmo, mano? Foi tenso, cara. Pra ir, foi um inferno, né? Por quê? Deu problema no avião mesmo ou não? Não, cara, tu já viajou no avião que o ar-condicionado não funciona? Não. O ar-condicionado do avião, o avião tem que pressurizar para levantar voo. O da Força Aérea também. Só que o ar-condicionado do avião, ele da Força Aérea, ele vem com o ar que tá fora. Ele entra no sistema de ar de fora. Mas é gelado pra c... Então, mas eles têm um controle, é de fora. Até pressurizar, a gente não tem ar. Nossa, meu parceiro, virou uma sauna, todo mundo fardado. E aí foi 7 horas de voo assim, aí depois foi dando aviado. Quando chegou lá na altitude de trânsito mesmo, de cruzeiro que eles falam, né? Que aí deu uma aliviada, que a gente tava morrendo, mano. Imagina, foi todo mundo desesperado com calor, mas foi 7 horas e pouca de viagem, a gente chegou lá em Porto Príncipe, e aí teve mais um tempinho lá de treinamento. Mas, cara, foi tenso, porque quando a gente chegou lá, não tinha quartel. A gente ia fazer o quartel. Não tinha quartel.
Foi tipo Command and Conquer. Exatamente. Chegou lá, aí a gente recebeu a notícia que não tinha quartel, que a ONU tinha disponibilizado não sei quantos metros quadrados lá pra gente montar um batalhão. E, meu irmão, foi tipo Command and Conquer. Liga pra ONU, não sei o quê, a galera ficando em barraca, desespero, não tinha rancho, moleque. A gente tava comendo ração. Eu fiquei uns 2 meses comendo ração. Ração operacional. Ração de exército. Ração de exército, mano. Cozinhando num bagulhinho de álcool, preparando Em coisa. algum momento tu se perguntou, caraca, esses dólares que não tá valendo tanta pena. Não, eu não tava nem pensando nisso, cara. Eu não tava nem pensando nisso, tava pensando em dinheiro, não. Eu só queria que acabasse essa parte, entendeu? Não, Porque arrependimento de tipo, caraca, por que eu que aceitei eu tô essa fazendo? É, que tem isso, Eu né, tava na velho? adrenalina de que tava lá, tava em outro país, eu não tava nem pensando nisso. E aí, depois de uns 3 meses, a gente conseguiu montar lá a base, né? Com aquelas barraquinhas brancas e tal. E aí fizeram o rancho, aí as coisas começaram a andar. E aí, o que a gente fazia? A gente tinha o serviço do quartel, normal, serviço no quartel. Tinha a entrega de mantimento, como você falou. Tinha patrulha em lugar difícil, né? Tipo, a gente chamava de ponto forte lá, né? Porque quando teve o terremoto, as gangues que estavam presas fugiram. Sim. E aí eles retomaram os lugares que tinham sido pacificados. E a gente foi para repacificar o lugar, né? Porque a nossa missão era manutenção da paz. Porque em 2004 foi a imposição da paz. Então é guerra. Tipo assim, o capacete azul, eles botam um bagulho camuflado. Porque vira guerra, entendeu? Uhum. Porque é pra impor a paz. E Todo aí mundo acha que a ONU não entra em guerra? Vai. Você tá de bobeira. E aí a gente foi pra fazer a manutenção da paz, né? A gente já ia com capacete azul e boné azul, que era a manutenção da paz. Acontece muito na África isso. Isso, Chifre ali da África, pá. Aí a gente foi tomando os pontos fortes e foi começando a normalizar a rotina, né? Mas a gente fazia policiamento, tinha poder de polícia, policiamento, tinha blitz. Eu tenho uma foto minha que eu tô com um colete com uma pistola aqui, porque eu levava uma pistola a mais. Porque a nossa pistola lá tinha 7 balas na pistola, porque cabe mais. Mas como a pistola é velha, não pode botar mais do que 7, cabe 9, entendeu? Só que se botar 9, ela trava. Ela trava. Aí a gente botava 7, e aí eu botava uma pistola aqui dentro do colete, assim. Eu tenho até uma foto no meu Facebook aqui com uma pistola no colete, uma no coldre, e eu ia com parafal nas costas. Isso dirigindo a viatura. E aí eu ia com o pessoal do serviço, ficava com ele, tirava serviço com A viatura era blindado? Não, era não era blindado, não. Era um off-road. Eu esqueci o nome do carro, cara. Marruá. Era uma Marruá 4x4. Era uma Marruá 4x4. E forte pra caramba. Tinha até um bagulho no painel assim pra não andar com ela na primeira marcha. Que era, virava um Autobot. E levava pra cima, tá ligado? Muito forte. E aí eu levava eles pro serviço e ficava com eles na hora também, entendeu? E aí a gente fazia policiamento, entrega de mantimento. Chegava, por exemplo, caminhão. Chegou um caminhão da ONU aí com entrega de mantimento pro bairro tal. Aí a gente organizava, fazia aquele cordão de isolamento, tal, distribuía a senha. E aí ficava aquela galera... Por quê? A galera lá, como tava num nível tão bizarro de miséria, tinha uma galera que atacava idoso, mulheres, entendeu? Porque, de vez em quando, mandava idoso pra fila e o idoso vinha com aquele saco voltando pra casa e os caras batiam, davam uma dor nas costas pra roubar, E aí a gente tinha que atuar nesse negócio, né? Graças a Deus, nunca precisei dar um tiro de munição letal lá, mas não letal foi, bastante. Não bala letal, de borracha? Bala de borracha, spray. Spray lá era SBP, meu parceiro, ó. Era no alto, assim, ó. E teve algum ataque das gangues, alguma coisa? Não, eles tinham um certo respeito com os militares da ONU lá, porque não tinham como bater de frente com a ONU. Tinha militar de todos os países não lá. Não era cara. organizado, não era tipo um crime organizado, não. Era os caras mesmo no sufoco. Aí vira animal mesmo, era né? Contrabandista, tinha muitos lá no Haiti, muitos. E tinha galera contrabandista, porque tá ali no Caribe, então, rola muita contrabando de droga, então a gente fazia operação de apreensão de droga bastante lá. E era mais isso. É que no caos, mano, os animais vêm e se aproveitam mesmo. Cara, é loucura, cara. O que mexeu comigo naquela época foi essa transição de vir num lugar tranquilo e ver uma miséria de verdade, sabe? Tipo assim, a galera acha que aqui a gente passa necessidade, mas, meu irmão, eu ver uma criança comendo barro com sal, com papelão, porque não tem o que comer, é tenso, sabe? Tu vê aquela criança comendo mato, entendeu? Porque não tem comida. Lá tinha um lugar chamado Cozinha do Inferno, o nome do lugar. Era um lixão,
Lixão, sabe lixão? Uhum. Só que lixão de orgânico. E aí o que eles faziam? Eles entravam no lixão, a galera do Haiti, lá tinha uma feira, porque eles iam lá, davam uma recolhida, tinha a galera da reciclagem, mas eles pegavam uma comida que não estava tão estragada e faziam uma feirinha deles. Mas estava estragado. Mas estava estragado. E eles tinham comércio disso lá. Era bizarro, cara. E aí isso mexeu muito comigo na época, porque o próprio psicólogo do Exército, ele falou que a gente ia passar por um momento de transição, que a gente passava por um momento de ficar com pena, que era o começo da missão. Aí ele falou que chegava um momento que a gente ia ficar com indiferença. Eu falei assim, pô, eu não vou ficar com indiferença, pô. Eu não sou esse tipo de pessoa. E no final, a gente ia beirar a negação. Tipo assim, você a ponto de falar assim, pô, tá passando essa idade por quê? Vai trabalhar. Eu falei, não vou passar por isso, cara. Eu passei. Caramba, bizarro. mas não tem trabalho. Não tem como, cara. É bizarro. Era bizarro. Porque a gente tava num estresse tão grande, não parava, né? Era o tempo todo missão, voltava, policiamento, voltava. E aí a gente fica naquele negócio de, pô, tô com pena. E aí daqui a pouco tu começa a dar uma indiferença. Fala, pô, toda hora vindo aqui. Não, vai arrumar um trabalho. Tinha gente lá que contraía de propósito pra poder receber uma mesada da ONU, né? Porque todo mundo que tinha alguma doença lá que era incurável, alguma coisa incurável, a ONU beneficiava a pessoa da família. E quantas pessoas da família tinha, né, com esse problema, com alguma mesada em dólar. E às vezes eles contraíam de propósito para poder receber dólar. É loucura. E é isso, quando a gente começava a entender isso, aí dava uma indiferença na época. Eu tive uma curva de indiferença. E aí eu lembro que na época, aquele momento que tu estala e você se enxerga, foi uma vez que eu tava bebendo água e um cara pediu pra mim água. E eu falei não. Sabe? Quando tu para, aí tu... Caraca, mano, o que eu tô fazendo? É água, velho. É água, mano. Aí eu peguei meu cantil, né? Aí eu dei pra ele e tal. Aí ele bebeu água e tal. Aí eu peguei minhas barrinhas do bolso, tudo, dei pra ele. Aí eu conversei com o psicólogo na época. Aí ele falou assim, você passou por todas as fases. Se você sentiu que você estalou, que você falou assim, caraca, o que eu tô fazendo? Ele falou assim, não, você passou por todas as fases, inclusive da parte da indiferença. Ele falou, aí é uma curva agora que você tem que tomar cuidado, porque pode ser que você volte de uma forma muito agressiva para a parte da pena, entendeu? Que você vai querer ficar dando tudo toda hora, porque você vai se sentir mal e culpado, mas não é culpa sua, é culpa do estresse da missão, porque tem o estresse pós-traumático, né? E lá na época, quando a gente dormia lá nesses pontos fortes, tinha tiro de do lado, mano. Altão do lado, e eu acordava tudo com isso. Quando eu voltei da missão, eu acordava assim, ouvia esse troço no sonho, sabe? Mas foi tranquilo, depois de uns 6 meses parou. Depois eu fiz esse tratamento, né, com o psicólogo. Quando você voltou e ficou no exército mais quanto tempo? Fiquei, eu voltei em 2010, aí minha baixa foi em 2013, se eu não me engano. Foi 2013, foi mais 3 anos que eu fiquei. Aí e aí, mano, e a baixa? Como é que foi a vida? Cara, Pô, porque ficar 8 anos tenso assim... O tenso foi só durante a missão mesmo, né? Porque depois que eu volto do Haiti, eu volto com uma bagagem de respeito muito grande dentro do exército. Porque se tem uma coisa no exército que eles respeitam a hierarquia, o tempo de serviço é respeitado também e também a carga que você tem de missão. E aí quando eu voltei pro meu setor, né, dificilmente eles me ficavam me mandando pra bucha, entendeu? Eu voltava... Ficou de boinha. Eu voltei em 2010, eu já voltei mais tranquilo, porque eu trabalhava diretamente com o auxiliar do sargenteante lá. É como se fosse um auxiliar de RH. O sargenteante é como se fosse um responsável do RH que monta a escalada de serviço da galera. E o auxiliar dele é como se fosse um auxiliar de RH. E eu trabalhava nisso. Quando o sargenteante não estava, eu respondia. Era eu que ia para a reunião de comando. Então eu ganhei uma posição de, o cara é de confiança. E aí eles não me botavam tanta bucha. Eu que botava os outros na bucha, na real. Né? Eu botava a escalada de serviço. Então eu escalava a galera da garagem. Então eu passei os 3 últimos anos, não teve nem 1% da dificuldade que eu tive no início, entendeu? E aí, o período de baixa foi muito ruim pra mim. Porque eu queria ficar, você tá ligado? queria ficar. Queria ficar. Por que não ficou assim? Então, porque tem um limite, entendeu? Tem um limite de 8 anos. Mas tem como ficar? Só se eu passasse em concurso público. Entendeu? Entendi. Só se eu passasse concurso público. Aí como eu não passei, acabou meu período e valeu, falou. Eu falei, o que eu vou fazer da minha vida, né? Mas ainda bem que eu tinha o curso técnico e eu tava começando a faculdade de arquitetura também. Normalmente a galera vai pra polícia, né, mano? Exatamente, só que eu não queria. Eu não queria servir... Não, polícia
Eu não queria nem ser segurança, nem trabalhar com escolta, nada disso. Eu decidi mudar de vida, entendeu? Falei, não quero. Já que não é pra ficar, porque eu, pô, tentei 6 anos. Falei, não é pra ficar. Não é pra acontecer, cara. Aí eu comecei a migrar pra outras áreas, né? Mas eu tinha uma boa bagagem, porque uma das coisas que eu sempre ouvia na época do exército é que tinha muita gente. De tudo lá, velho. Muita gente entrava, Ratão, no exército e saía do jeito que entrou. Com a carteira de trabalho vazia, sem nada, o cara pega o dinheiro, gasta na sacanagem, entendeu? O soldado indo para sacanagem o tempo todo, aí gasta de carro, troca de celular, o cara passa o tempo do exército... Compra um Chevette, destrói o Chevette. Destrói o Chevette. Nossa, na moral, mano, um soldado que não tem um Chevette não é soldado. O meu foi um Fusca. Aí, um Fusca, um Chevette, um carro, velho, um Cadete. Cadete. Um Cadete, naquela época era loucura, pô. E aí eu saí de lá com esse pensamento, falei, não, tem que arrumar um bagulho sério pra fazer, cara. Mas ainda bem que eu tinha bastante concurso lá, tinha bastante curso, né? Eu passei em bastante coisa lá, então eu saí do exército de fato com uma carga profissional boa. Aí foi trabalhar onde? Aí eu comecei a trabalhar no hospital, para poder acabar a faculdade de arquitetura, né? Tinha que me tava na cabeça, não, eu tenho que sair do hospital, porque quando eu saí do hospital, presta atenção, quando eu saí do exército, eu comecei a trabalhar no hospital, porque eu tinha um curso de enfermagem. Só que eu não queria trabalhar na área de saúde. Porque era muito ruim, cara. A área de saúde é muito ruim. Lá, ainda mais no Rio, se fosse cara, eu lembro, a minha mãe, ela fez técnico de enfermagem. E ela trabalhou no Hospital da Posse, lá na Nova Iguaçu. Tenso. Ela falou que aquilo ali era um açougue. Tenso, mano. Falou que era um açougue. A galera entrava baleada, chamava de PAF, eu acho, um negócio assim. Entrava baleada e ela ficava assustada Tenso. com que uma pessoa de bala perdida morria e um cara que levou 9 tiros saía do outro dia andando. Mano. De lá. É tenso. E tem essas paradas, mano. E não adianta. Não importa quem entrar lá, você tem que salvar a vida dele. É tenso, cara. Eu não queria trabalhar na área de saúde mais e eu falei, mano... Aí eu foquei na arquitetura mesmo, que é o que eu tava gostando de fazer. Sempre gostei de trabalhar com computador, com 3D. Então, foi o que eu quis da minha vida naquela época. Mas aí você terminou a faculdade? Cara, terminei a faculdade de arquitetura pros outros, né? Pros outros, terminei a faculdade de arquitetura pros outros também. E aí eu trabalhei na área de arquitetura, foi até 2015, mais ou menos, 2016, mais ou menos, eu trabalhava com arquitetura. Só que a arquitetura no Rio de Janeiro não rende muito. Não vende. Só eu fazia visita técnica para um grupo de arquiteto, fazia também modelo 3D para construtora. Teve alguns momentos que eu trabalhei com arquitetura, com visita técnica em Nova Iguaçu, cara. Tipo assim, eu ia em Nova Iguaçu, ia pra Niterói, era só pra lugar longe da minha casa, eu morava na ilha, pô. Nossa. Aí eu falei, mano, não dá, cara. Aí eu comecei a focar no home office. Ia de transporte público? Nossa, pra sair da ilha, pô, era muito estresse, cara. Muito ruim. E aí eu... É sempre 2 ônibus. Aí eu... No mínimo. Eu fiquei focado em trabalhar em home office, né? E aí nessa época eu já tava jogando com os moleques, né? Eu tava jogando com o Cross, tava jogando com o Dava, GTA, e eu falo assim, mano, se os caras conseguem viver disso, eu tenho que viver, eu tenho que tentar também, né, cara? Como é que tu chegou a conhecer os moleques? Cara, foi jogando GTA, cara. Teve uma vez que um Cavaco recebeu um gank do Cross, uma vez, no YouTube, isso foi em 2014, 2013, 2014, por aí. Aí o Cavaco recebeu um gank do Cross, e aí chamou a gente pra jogar, e a gente foi jogando junto, tá? Despretensiosamente, trocando ideia, e bateu, o clima bate, sabe? Bate a química, e daqui a pouco ia continuar chamando, jogando junto todo dia, daqui a pouco eu já tava lá todo dia jogando com os caras, gravando. Só que no começo eu não gravava não, mano. Eu tinha a maior vergonha de gravar, pô. Não, a maioria da galera não gravava. Quem gravava era... Cross... O Cross dava o Igor. Cross dava Igor. Aí... Uma época o irmão do Igor tava fazendo alguma coisa. O Serginho, né? Serginho, mas aí parou. Aí... Arma X não fazia nada. Não, a Arma X tá a mesma foto até hoje no Instagram. Mas ele jogava muito. Moleque. Jogava. Tinha o Didi, o Cláudio. O Didi, o Cláudio, depois que eles foram fazer conteúdo. Depois também, pô. E aí eu no começo eu não gravava não, eu não falava não, só quero jogar com os moleques. E aí tu viu que os moleques estavam fazendo uma fezinha? Eu falei, mano... Aí eu lembro que rolou uma baita crise no Brasil, mano. Começou a girar eu ser mandado embora. Aí eu fui mandado embora. Foi na época Foi na época do impeachment da Dilma, se eu não me engano. Cara, tava mó caos, mano. Foi. Eu lembro que a mulher da empresa que eu trabalhava,
ela falava assim, cara, seus projetos são excelentes, você faz ótimas divisórias piso-teto. Porque eu tinha iniciativa, cara. É uma coisa que eu sempre tive, foi a iniciativa de resolver coisa. Eu acredito que isso vem do quartel, né? Tipo assim, tem um problema. Lá no Flow Games é a mesma coisa. Tem um problema, eu vou resolver logo, entendeu? Com o Cross é a mesma coisa. Acontece alguma coisa, eu resolvo logo. Ó, teve um problema, já resolvi. É isso. Eu já resolvo logo. Então eu já sempre tive isso. E aí eu lembro que ela me chamou e falou assim, cara, eu adoro seus projetos, eu adoro a forma de trabalhar, você tem modelo 3D excelente, você resolve coisa. Quando eu penso que tem um problema que o cliente reclamou, você já resolveu. Só que, infelizmente, a gente tem que cortar o pessoal da empresa. Caraca, então foi fatalidade. Foi o fatality que eu tomei, pô. Como você foi o último a entrar aqui no setor de projeto de arquitetura... Vou ter que te ceifar. Aí eu fui, peguei o dinheiro que eu tinha lá e comprei um PC. Falei, meu irmão, é agora. YouTube. E aí comecei. Escola da Vadionas, tu ainda tava morando com tua mãe? Tava. Caraca, coração de mãe, né, mano? Tava morando com a minha mãe. Aí foi como? Escola da Vadionas, 7 vídeos ou mais todos os dias. Isso. E aí eu comecei a subir o canal nessa época. Que eu comecei a retratar... Cara, eu tenho certeza que você passou por isso também. Nesse processo que você muda, você tem como hobby, a gente faz o que ama, é inevitável. A gente tá aqui fazendo todo dia isso porque a gente ama. Só que quando a gente trata o hobby como uma coisa mais profissional, quando a gente se preocupa a tratar com um pouco de empresa... Vai calejando, mano. Vai, cara. E aí eu comecei calejando. a tratar com um pouco mais de empresa e aí começou a dar certo. Começou a vingar e virar dinheiro, né? É que naquela época tinha a Escola da Vadionas, era um modelo que muita gente replicou e deu certo. Foi. Gameplay todo dia. E não era tanta live, mas tinha live também. A live não era tão forte. Não era tão forte. Mas era um modelo, mano, que dava certo. Dava pra engajar, tá ligado? Mas, assim, teve pouca gente que ganhou muito dinheiro. Teve. Pouca gente que ganhou muito dinheiro, disso eu sei. Eu virei mais live na época que eu fui pra Twitch, pô. Mas teve o Facebook Game. Teve. Facebook Game foi 2018 Foi 2019. depois. Foi depois. Foi depois. Que aí teve a leva do Facebook Game. Foi. A leva do Facebook Game foi depois da grande... a gente chama da grande migração. Não. Aí tipo assim, teve uma época, tu tá ligado, no YouTube... quando a gente começou a fazer live no YouTube, o YouTube, ele começou a prejudicar canais que tinham live salvo. Não é? Foi muito bizarro. Pô, o YouTube pensava, o algoritmo, bom, tem um cara que bota um vídeo de 10, 15, 20 minutos, que o cara tá com a retenção lá no alto. Toma monetização. Mas aí esse cara faz uma live de 2 horas... Ela reconheceu como vídeo. Aí o moleque dá play em 20 minutos e vai embora. Esse vídeo é um lixo, pô. Entendeu? E aí o pessoal começou a ter o canal prejudicado por causa de live. Pessoal, não, rolou uma migração em massa pra Twitch. E aí foi 2016, mais ou menos. Não foi? 2016, 2017. Eu continuei fazendo live, mas eu fazia live só um dia na semana. E eu não deixava o VOD. Justamente por causa disso. Porque senão ia contabilizar migalha, tá ligado? Cara, o cara dá play numa live de 2 horas, o cara não fica. É diferente, hoje em dia a galera tem o costume de dar play numa live e largar lá enquanto tá fazendo alguma coisa, pô. Não. Antigamente não era assim. E aí foi em 2016 pra 2017 que a maior galera veio pra Twitch. E eu falando, não, vou fazer live na Twitch. E aí era direto. E aí que surgiu o Facebook Game. Foi em 2018. Aí deixa eu te perguntar, o tio Zero mesmo. Ele começou a inflar. Depois do quartel, depois da arquitetura, ou foi... Não, você diz inflar em que sentido? Inflar e engordar mesmo. Cara, isso aí Porque a gente sabe que o tio Zero já foi tiozão zerão, bolão. Parecia os Snorlax. No entanto que a gente te viu e fala, não, esse Capitão Comando aqui não é o Zero, porque fala assim, pô, esse cara se viu exército, esse cara foi boina azul da ONU. Eu falo assim, que isso, cara? Os Snorlax? Não dá, não. Foi na época do quartel. Eu quebrei a clavícula. Então foi... Eu quebrei a clavícula magro. Então, vamos conversar sobre isso daqui? Porque... Vamos lá, isso aqui é um assunto em off que eu vou subir pro online. Recentemente teve o aniversário do Dava. A gente foi convidado, amigo, trocando ideia. E a gente começou a conversar sobre uma coisa. Uma teoria bem maluca. O gordo, ele tem os seus ossos fortificados. Por quê? Porque, por exemplo, vou dar um exemplo. O gordão da XJ caiu recentemente de moto. O cara não quebrou ileso. nem... Ileso. Zero. Entendeu?
A gente sabe que o tecido adiposo protege o osso. Sim. Mas os ossos da perna, por exemplo, tem que estar muito forte pra aguentar um peso do gordo. Verdade. Entendeu? Eu tô gordo. Tô com 125 quilos. Cara, eu acredito que minhas pernas são boas. Porque ela aguenta 125 quilos o dia todo. O dia todo. E recentemente eu fiz mudança, era subindo escada, descendo escada. 125 quilos mais... O joelho estalando. Mais o sofá, mais as paradas que tu carrega. Isso. Aí a gente conversando sobre isso, eu fui no zero, porque o zero já foi gordo pra c... 180 quilos. 180. Eu falei, Zero, teus ossos são bons? Aí, responde pra galera agora. Ó, Você tava gordo na época que você quebrou a mão? Não. Tava magro? Eu tava em forma, pô. Não faz sentido isso, bicho. Pô, eu tinha acabado de voltar do Haiti, cara. Eu quebrei em 2010. Eu voltei do Haiti. Moleque, eu praticava esporte. Eu tinha grupo de paintball. Sabe aquela... Até pra galera do futebol? Sim. Eu tinha o grupo do paintball. Que cansa muito mais que o futebol. Pô, toda semana era paintball. Tinha competição entre o bairro e tal. A gente tinha um timinho de paintball. Eu praticava esporte. Eu corria, eu jogava bola. Dava de patins, fazia várias paradas, pô. E eu correndo, tropecei e quebrei a clavícula. Em forma, como? Carcassinha, pô. E a clavícula é um osso grande. Agora... Quebrei aqui, ó. Pá! Caí, tipo assim, tropecei num galho de árvore correndo. Pá! Aí eu vi aquele estalo, parecia sabe azulejo quando quebra? Uhum. Foi o que eu ouvi. Pá! Aí eu passei a mão, aquele calombão, eu falei, ixi. Deu ruim. Deu ruim. Quebrei magro. Agora o gordão da XJ olho um estabaco, mano. E eu até vi um corte dele falando que ele foi malandro. Ele fez assim e ele virou tipo uma Pokébola e saiu rodando. Eu falei, mano, foi safo. O moleque foi safo. Mas aí tem um lance do tecido adiposo que protege o osso. Mas eu acho que o osso fortifica. Cara, a gente tava até fazendo a receitinha de bolo. Você magro, você engorda, fortifica o osso, emagrece e ganha músculo. Pronto. Pronto. Fica Wolverine, brabo. pô. Wolverine. Mas, cara, eu caí gordinho e não quebrei nada. Caí. Já caí gordinho e não quebrei nada. Agora, isso aí é uma teoria. Pô, a gente ficou quase 45 minutos conversando dessa porra. A gente ficou um bom tempo conversando sobre isso. Porque, cara, é plausível, é uma teoria plausível. Porque, cara, se você malha, se você treina e as suas pernas ficam mais fortes. Mas o osso não fica tão forte. Mas o osso não fica tão forte. E outro, o músculo era pra proteger mais do que o tecido adiposo. Exato. Ou será que o tecido adiposo ele absorve? No caso do gordão da XJ, absorveu bastante. Bastante. Porra, a velocidade que ele tava, mano, ele parecia quase que ele virou um Autobot ali. Não, mano, foi sinistro. Pô, ele tava quando ele rápido. caiu, a moto chegou, deu umas tiringadas assim, mano. Foi embora. Foi embora. A moto foi embora. Não, mas ele estava eu tô cansado, refe. Aí saiu correndo a moto. Pô, mas o cara não quebrou nada, o cara levantou, pô. Então, a tua teoria é plausível, cara. É tenso, é plausível. Porque eu nunca quebrei nada gordinho. Mas aí você quebrou a clavícula, ficou de molho, aí começou a engordar. Comecei a engordar por causa disso. Foi tipo... Acabou o paintball. Acabou o paintball, e aí eu continuei comendo o que eu comia. E aí, meu irmão, aí soma com um monte de problema, o cara começa a engordar, o cara não se mexe, daqui a pouco começa depressão. E ficava lá só na garagem, só mandando serviço pros outros. Só serviço pros outros, Eu vou pra casa. Fui engordando. Tinha carro na época? Tinha Fusquinha, pô. Fusquinha, voltava de Fusquinha, eu sentava no Fusquinha, imagina aquele gordo do Fusquinha. Exatamente. Entra todo se escorregando no Fusquinha, tchabau! Vai embora. Era assim mesmo. E aí, só que aí, meu parceiro, chegou um momento que o médico falou pra mim assim, eu lembro que quando eu fui no médico da bariátrica, ele falou assim pra mim assim, cara, você tem problemas de saúde que não condizem com a sua idade. E você engordou muito rápido, né? Foi ao longo de anos. Mas nem fala, esses dias eu fiz o exame de sangue aí, colesterol alto, tô tomando remédio. Tá azedo do meu lado. Cara. O cara falou pra mim, cara, se você correr ali, o médico, né, falou, vai ter risco de você correr pra pegar um ônibus, você vai dar um treco, vai infartar. Eu falei assim, pô, vamos resolver isso aí então. Aí eu fiz a mesma cirurgia do Dava, né? O bypass. Falei, e aí? Aí tu foi, mas tu emagreceu muito rápido, mano. Cara... Eu lembro que tu ficou com o maior cabeção. Fica que nem um pirulito, pô. Fica que nem um pirulito, porque o corpo, ele dá aquela chupada, sabe? O Dava também, ficou com o maior cabeção. Aí depois... Foi aí que surgiu o Elimar Gonzalez, pô. Pô. O Elimar Gonzalez nessa época, em 2018, pô. O Dava era só a cabeça. E aí, foi nessa época aí. Comecei a perder... Eu perdi um ano. Foi um ano, assim, eu perdi muito peso. Foi muito rápido. Foi 20 quilos rápido, assim. E aí, depois vai ter uma inclinação de perda de peso constante. E aí, eu cheguei
Agora eu tô com 85. Cheguei no meu peso Tá bom. normal, né? Mas você fez bariátrica, você tem alguma dificuldade, por exemplo, pra absorver proteína, essas coisas? Tenho. Eu e minha namorada, a gente fez e a gente toma a medicação todo dia, mano. É pra sempre. É pra sempre, É né? um coquetelzinho, vapo pra dentro, vitamina, multivitamínico, sais minerais, todo suplemento que você consegue geralmente em comida, a gente não consegue. Se a gente só comer, o nosso corpo não absorve. Porque tira aquela parte. E como é que tem gente que faz bariátrica e consegue engordar de novo? Porque a pessoa vence a bariátrica. Como é que vence a bariátrica? A pessoa, se eu posso comer pouco, você come pouco de uma coisa muito calórica com açúcar ou pouco de uma coisa que tem muito nutriente e saudável pra você? Aí a pessoa opta por comer uma coisa muito pouca, com muito açúcar e muita caloria, pô. Pô, tem gente... Mas isso tem aí eu casos faço que eu li... sem a bariátrica, filho. Isso... Cara, tem casos que eu li... Pô, isso aí, você tá falando da lógica do ser humano. Exatamente. A lógica do ser humano é com sem bariátrica isso daí, filho. Tu escolhe a p da saladinha pra comer hoje? Se eu escolho? É. Escolho. Cara, eu mudei Então muito a minha cabeça. Então cara. a cabeça. Exatamente. Cabeça. Eu mudei muito a minha cabeça, cara. Mas eu sou tu foi completamente... na pizza. Ratão, tu Eu não tá fico, ligado. um prato cheio ou duas esfirras? Duas esfirras. Ratão, na época que eu era o tio Zé do Velho Testamento, eu pedia uma barca de açaí, sabe? Açaí de 1 litro e comia sozinho. Eu pedia kit festa no Habib's e comia sozinho. Rapaz, nem fala. Até uns meses atrás eu tava pedindo só os de 700. Plau. 700? Não. Barco de açaí. Eu tava comendo açaí, eu falei, não, é natural, de boa. Eu ficava... Nossa, depois... Galera, 36 anos de idade. Ignorante. Achando que eu estava me alimentando bem pedindo açaí, em vez de pedir um hambúrguer. Mano, depois eu fui descobrir que o açaí Altamente calórico. é 3 vezes mais calórico que o hambúrguer que eu pedia. Falei, meu Deus do céu, que que eu tô fazendo? pedia centro de salgado e comia sozinho. Centro de salgado é show. Tipo assim, tu ia assistir o Netflix, pá! É. E tô vapo. Porque vai rápido. É. Rapaz, centro de salgado e sorvete. Isso. Nossa. O sorvete, o que acontece? O gelado anestesia. Nossa. E, mano, não tem fim. Não tem? Alguém parou já de comer sorvete Cara, porque, estou cheio de sorvete. Sabe aqueles potes Não. de sorvete que o pessoal compra pro final de semana na família? Era meio no meu colo aqui, ó. Tome. Era tenso. Eu tava descontrolado já. Aí o máximo foi 180. Foi 180. Foi Por quando eu isso fiz que o quando a gente se conheceu foi nessa época. Quando você começou a fazer conteúdo junto com o Cavaco e tudo. Aí o Cavaco, não, já foi pro Haiti. Eu falei, nenhuma. Não é possível. Olho zero, parece até aquele boneco do South Park. Na cadeirinha. Nossa, cara. Não, tem Era alguma coisa tenso. errada aí. Aí quando eu comecei a emagrecer, eu mudei muito a minha cabeça, cara. Hoje em dia, nossa, a questão de comida... Eu não vou dizer que eu não como besteira, porque, cara, a gente é humano, pô. Vai ter, vou no churrasco ali... Mas o nosso trabalho, mano, não vou como. dizer que exige, mas assim, às vezes comer um negócio rápido pra continuar fazendo o negócio. Como, pô? Não seria hipocrisia minha falar que eu tô, caraca, virei vegano. Não. Eu como besteira às vezes. A gente, por exemplo, de vez em quando a gente vai lá, compra um sorvete, mas eu sempre tô dando preferência ao sorvete zero, entendeu? Vou tomar um chá mate, por exemplo, zero. Mas você acha que você pode engordar de novo? A todo momento. A obesidade não tem cura, não. A obesidade, ela tá aqui, tá A ligado? obesidade não tem cura quando você tá magro? Exatamente. Não. A obesidade é uma doença que não tem cura. E quando emagrece ela não tá curada, não? Não. Vixe, eu sou obeso. Você mantém a obesidade sob controle. Mano, na moral, eu pensava que tinha cura essa p... Que a cura era só emagrecer, velho. Tu tá ligado o Jojo Bizarre Adventure? Que o cara Sim, aponta assim? sim. Aquela obesidade vai, entendeu? Ela tá sempre aqui, ó. Entendeu? Não fala isso não, Zé. Tá Isso sempre é aqui. Mentira, isso é mentira que você tá falando. O tempo todo, mano. Cara... Porque eu sou obeso. Já, o médico falou, você é obeso. Obesidade nível 1, tem 1, 2 e 3. Eu tava no nível mais eu tô do no que nível 3. 1. Mas assim, eu falei, não, só emagreceu, eu curei da obesidade. Não cura. Meu Deus. Tu mantém sob controle, sabe por quê? Porque se tu dá um deslize, é impressionante como tu engorda rápido, cara. Então, eu tinha emagrecido. Tu sente que a alface te engorda. Tu fala, meu irmão, comi só alface e subir na balança, tô pesado. É tipo isso. É bizarro, cara. Tu perguntou como que a pessoa vence a bariátrica. Por exemplo, essa canequinha aqui. Eu não tô acreditando. Eu consigo beber devagarinho. Eu podia muito bem pegar um pote de sorvete, derreter no micro-ondas e ficar tomando. Uma caneca de sorvete derretido, quanto de caloria tem? É isso, pô.
Que é isso que o cara vence a bariátrica assim. É com as pequenezas que são extremamente calóricas, meu irmão. Aí o cara fica lá, ó, melzinho na boca, chocolate, de pouquinho em pouquinho. Em vez de quando ele comer um prato de comida que dá, até lá, 350 calorias saudável, o cara come 600, 700 calorias, que é o mesmo quando quantidade. no caso assim, eu contratei um cozinheiro recentemente, né? Porque a gente viu que eu tava muito gordo, eu tive esse problema aí agora, do colesterol. A minha esposa, ela não engorda de ruim, bicho. Ah, o metabolismo dela deve ser como? O metabolismo dela é absurdo, mas ela não engorda. Tá cortando o giro, vai direto, não, né? Bizarro, mas assim, eu falei, ó, e outra, a gente tá gastando muito com iFood. Aí Sim, a gente foi, eu gastava muito, cara. contratamos o Mauro, aí o Mauro fez umas comidinhas que é boa pra caraca, tipo nhoquezinho com carne moída. Eu sei que eu não tô ingerindo algo muito calórico ali. E saudável, pô. Comida, pô, de verdade, pô. Diferente. Cara, na época do Facebook, nossa. O Facebook, ele destruiu o meu corpo bastante, entendeu? Então, vamos lá. Vamos falar sobre isso daí. E tu tá ligado. De vez em quando eu topo falar sobre isso daí, porque eu não conheço uma pessoa que chegou pra mim, a não ser o Dava. Mas o Dava, ele é sobrenatural no sentido de que ele é muito profissional quando se trata de trabalho. Sim. É bizarro. Então, o Facebook não afetou ele, psicologicamente. Mas a maioria das pessoas afetou, velho. Eu fui afetado. Dei burnout, mano. Dei burnout, comecei com... Eu conheço galera que contra eu... Burnout a gente comeu com farinha. Burnout era a gente comeu com farinha, todo mundo. Mas eu conheço gente que contraiu síndrome do impostor. Eu fui tive síndrome do impostor. Teve gente que... Síndrome de pânico. Se mijava todo. Nossa, mano. Por causa desse programa aí. Foi Esse programa fez mal pra muita gente. Fez. Botou dinheiro no bolso? Botou. Eu comprei um apartamento pra mim com Facebook Game. Mas hoje eu acredito que eu estou curado dessa parada, mas me fez muito mal, mano, na época. Cara, foi tenso. Foi tenso. E você descontou na comida? Descontava na comida, mesmo. E eu não parava de fazer live, né, cara? Porque aquela pressão de, ó, o contrato vai acabar se você não trabalhar. Não era? Era tenso, era uma pressão psicológica bizarra. E eu lembro que você entregava umas horas absurdas. Entregava, pô. Entregava. Não tinha tempo ruim pra mim, não. Aquele primeiro concurso você tinha que teve disciplina lá, do cartel, né, mano? Tinha, pô. O cara falou pra mim assim, ó, o Facebook quer gente que faça live. A gente não quer saber quantas pessoas estão na tua live. A gente precisa de que entregue time wattage, né? Tempo de transmissão. A gente quer que o Facebook Game quer que a gente transmita. Porque tem gente aqui que tem contrato com a gente que, sei lá, tá no contrato que ele tem que fazer 3 horas de live por dia, o cara dá 2 horas e 59, ele fecha a live e vai embora. E aí a gente não quer gente assim, não sei o quê. Eu falei assim, não, beleza, é pra fazer live? Então vamos lá. E aí, ó, live direto. Era todo dia, 7, 8, 9, 10, 14, direto. E aí, eu acho que o pico maior foi quando começaram com aquela p*** daqueles concursos lá, de hora de transmissão. Eu não tava mais nessa época, eu já tinha saído. Eu fui da segunda leva. A primeira leva foi 3 meses antes, eu fui da segunda leva, eu fiquei 2 anos só. 2 anos. Eu fiquei 2 anos também. Mas acho que Mas você entrou bem depois. Eu fiquei 2 anos depois de você. Você e o Cavaco ainda ficaram. E o Cavaco também me falou, eu não aguento mais. A gente tava desesperado. E só pra galera entender... mas é trabalho. O cara do quartel, tá? Isso aqui não foge de trabalho não, que eu conheço a pessoa. Mas era uma pressão tão psicológica em cima da gente, no seguinte sentido. Era uma grana muito boa, era uma oportunidade de fazer a vida. É o que eu falo, eu comprei um apartamento pra mim. E na época eu não ganhava tanto dinheiro assim com criação de conteúdo enquanto eu ganhava no Facebook. Era um salário fixo por mês. Os caras ameaçavam. Tipo, ó, se você não fizer, vai perder o contrato. Vai perder o contrato, mas ó, é o seguinte, hein. Melhor se esforçar mais. Se esforça mais aí. E a gente fazia sempre mais do que o contrato. Pô. Sempre mais do que o contrato a gente fazia. Muito mais, pô. Muito mais. O problema todo não era nem esse. O problema maior pra mim foi que eu pegava 80 pessoas em live. E a gente sabia que a plataforma tinha culpa nisso. Muita. A culpa era da plataforma e sempre foi da plataforma. A plataforma era uma m... Travava, não notificava, era uma bosta. Enquanto isso, o meu canal no YouTube bombando.
Eu falo, mano, não entendo. Não tô aqui no YouTube entendendo o que tá bombando. acontecendo, é. E aqui não fiz 80 pessoas pro tamanho que eu tinha, cara. Eu tinha mais de 3 milhões de É inscritos. incoerente, pô, não bate. Não batia. E ele chegava e falava, não, a culpa não é da plataforma, a culpa é sua. Você que... Eu já... Cara, nesse nível, insinuações de que eu era um péssimo streamer. E aquilo ali vai minando na tua cabeça. Vai. Não é uma vez falando, era sempre. Era bizarro. E outra, tinha um lance de se você falasse a palavra proibida, você perdia todas aquelas horas daquela live. Aconteceu comigo também. Nossa, era horrível. Você levava ban e não tinha culpa daquele ban. É. Mas eles faziam você acreditar que a culpa foi Tipo, sua. se a palavra proibida fizesse parte do fonema de outra palavra, você tomava ban. Tomava ban. Por exemplo, ó, o produto foi enviado. Já era. Ban. Perdeu. Já era. Perdeu a live. Pode Perdeu fechar a a live. live que ela vai... E tinha um algoritmo de lá que pegava. Pegava. E aí aparecia lá, vermelhão, aí o cara já mandava mensagem, ó, aquela live lá Não vai contar. Não vai contar, tu vai ter que fazer o... Caraca, mano. E às vezes você tá fazendo 8 horas de live... E cai. Tomou. Entendeu? Aí tinha papo assim... Cara, eu bloqueei muita coisa na minha cabeça em relação a isso. Nossa, eu lembro... Pô, cara, a gente tinha... Pô, a gente é do Rio de Janeiro. A gente tem o nosso trejeito linguístico, né? E eu lembro que, na época, eu fazia um esforço absurdo pra não falar as coisas, cara. Hoje em dia eu não falo mais. Eu não falo mais por isso, por causa do Facebook, pô. Eu também parei de falar. Eu não consigo falar mais. Eu Quando também eu parei de falar. escuto, eu me sinto mal, sabe? Quem é do Rio de Janeiro tá ligado que, tipo, qual é? Tamo É, junto aí, não vai não, pô. É uma É exclamação. um trejeito, é uma exclamação isso. E nunca foi pejorativo, pelo menos no Rio de Janeiro, falar. Só que, cara, criou-se uma bolha lá dentro que a gente via uma galera ser super favorecida, entendeu? Por defender uma agenda ou ser de uma agenda. Isso era E uma escrachado. galera... Eu, Zero, Cavaco, pá... Mano, só... Assim, isso detonou a gente. Muito, cara. E quando eu falo de favorecida, os contratos maiores, as horas menores, galera não fazia live todo dia, tava sempre nos projetos. Isso. E não era um negócio, tipo, por mérito. Não, pô, não Nunca era foi. mesmo. Nunca foi. Eu lembro que teve uma época que eles, sem querer, vazaram os contra-cheque. Mandaram errado. Eu recebi contra-cheque que não era... eles não mandavam aquela folha de pagamento? Mandava. E eu recebi dos outros. Eu falei, ué, fulano, recebi um bagulho aqui que não é meu, não. Aí tinha uma parada. O dinheiro, ele vinha do Facebook dos Estados Unidos. Caía Depois na se criou agência. uma regra aqui, eu recebi alguns meses. os É, eu primeiros também, meses, no comecinho. Foi direto dos Estados Unidos. Era. Apareceu uma empresa que o dono ninguém sabia quem era, que recebia esse dinheiro pra gente. A gente já tava recebendo dinheiro. Já tava funcionando. Recebia esse dinheiro pra gente, Sim. ficava com 10%, Pra fazer o quê? te repassava e você tinha que emitir nota pra ela. E o que essa empresa fazia pra gente? Nada. Só cobrava a gente. Eles cobravam Não 10%. fazia nada. E na hora da renovação do contrato, ficava aterrorizando. Chegava os 3 meses antes do contrato, era a pior coisa que existia. Ah, tem como a gente ter uma call? Eu falei, Horrível. puta, que sensação. Horrível. Tem como fazer uma call? Eu falei, putz, eu já sabia o que era. Olha, o pessoal aqui tá vendo o teu canal, tal, tem muito potencial, mas parece que tem que se esforçar mais. Eu falei assim, caraca, mano. Tipo assim, eu dei O sorte. seu contrato era de quantas horas? No começo era de 80. Beleza. E aí aumentaram 120. Aumentou o meu, aí depois eu meti o pé. E aí aumentaram pra 160. Tá. Você foi uma pessoa que eu sei que tinha aquela parada da corrida. Eu lembro de um absurdo de horas que você entregou. Eu falei, mano, o Zero não fez isso. Fiz. Foram quantas horas? Tu lembra? Foram 400 horas no mês. Cara, de calma live. aí, mano. 400 horas no mês. Cara, eu fazia 20 Isso horas de live. tiver a cara de pau de chegar pra você e falar que não tá bom. Não, e não quiseram me dar aumento de contrato. Eu fazia 20 horas de live por dia e dormia 4. Ó, minha namorada foi lá na minha casa desesperada. Você vai morrer. 400 horas. Você vai morrer. Fazia live todo dia, né? Todo dia. Vou botar 30, dividido por 30. Todo dia. Você fazia aproximadamente 13 horas e meia, 14 horas por dia. Todo dia. Na época que começava a corrida, aquelas corridas de time wattage, aquilo ali, meu parceiro. Que eles botavam um influenciador contra o outro pra ganhar $500 por... Era uma guerra, a mais. era uma guerra extremamente não saudável pro ser humano,
pra comunidade, criava uma rixa besta entre as pessoas, e aí eles davam uma premiação em dinheiro. Então, pô, eu ficava com medo de perder o contrato e eu também queria o dinheiro, né? Obviamente. E aí era, ó, os 10 primeiros vão ser premiados. Aí o prêmio começava de baixo pra cima e o topo ganhava o maior prêmio. Tu chegou a ser o topo? Eu fui em junho de 2019 e eu fui o streamer com mais horas transmitidas do Facebook Game Mundo, com 400 horas. Mundo! Eles falaram pra mim isso, né? Mundo. Aí eu fui olhar, realmente, eu não tinha. Foram 4 horas de transmissão. Porque é diferente, 4 horas de transmissão ao vivo de verdade com a pessoa ali falando, é diferente do canal estar ao vivo com um VOD, entendeu? É diferente de um rerun, alguma coisa assim. Era eu mesmo ali. Aí na época eu ganhei foi 10 mil de prêmio, na época. E aí eles falaram, não, sabe, pô, a agência entregou hora pra né? Vamos fazer de novo. Só que aí a segunda vez já começou a dar... Já diminuíram o prêmio, eu lembro dessa parada. Diminuíram o prêmio, aí começou a ficar estranho. E o lance todo que comigo, eu fui um dos primeiros a falar, mano, eu não quero essa p pra minha vida não, isso tá me fazendo muito mal. E aí eu fui, cara, me esculacharam na renovação, me ofereceram assim, foi ridículo. Eu falei, eu não preciso passar por isso não. Aí eu saí. Aí eu fiz uma live no YouTube, eu peguei 16 mil pessoas simultâneas. O que tá acontecendo, né? Aquilo, cara, aquilo ali foi um presente de Deus pra mim. E eu não tô falando nem por ego, não. É a minha cabeça, mano. Minha cabeça tava assim, ó. Exatamente. Assim. E aí, eu deu vontade de mandar e-mail pra aquele e falar, tá vendo aí como é que tua plataforma aí é uma cara. Mas eu deixei quieto. E aí eu fui e fiz um vídeo de expose de todas essas que aconteceram comigo. Quando eu fiz esse vídeo, a comunidade explodiu. Bum. Todo mundo começou a falar também. Porque todo mundo tava passando pelo mesmo problema. Coisa, e ninguém sabia que tinha outras pessoas passando pelo mesmo problema. Na época, vieram falar comigo assim, caraca, Zero, eu acho que o Ratão falou de tu no vídeo dele. Ele falou que tinha um cara lá que fez ele falou assim, pô, o Zero fez 400 horas de live pros moleques, o moleque não tá ganhando o que merece ganhar na época, né, que tu falou. Aí acho que foi tu mesmo. Eu falei, não, era eu mesmo, na época. Pô, eu pedi aumento, cara. A gente sabe que tinha os tier, né? Tier 1, Tier 2, Tier 3, etc. de pagamento. Eu era um, você ganhava o quê? Eu era um, pô. Era $2.500 um. Não. Era quanto? Era 1.200 conto. $1.200. Só pra galera entender. Tinha gente com contrato de 60 horas ganhando 18. Era, pô. Fazia nenhuma. Galera lá que defendia mas era porque participava de uma certa agenda. Agenda. Aí... Toma. Enfim, aí você pegava a pessoa, porque vazou, né? Vazou, é aí que tá, vazou o contrato geral. Aí eu peguei o contrato-cheque e falei, fulano de tal, contrato de $6.000. Eu falei assim, pô. Aí eu fui, pô, quem é essa pessoa? Nunca ouvi falar. Quando eu entrei na live da pessoa, a pessoa tava com 10 pessoas na live, 20 pessoas na live. Aí eu falei assim, pô. Falei, não, deve ser algoritmo, né? Porque o Facebook tinha hora que tu abriu o jogo, o negócio não dava view. E aí eu fui olhando a perfil da pessoa, a pessoa, pô, tava com, sei lá, 10 mil pessoas seguindo. Não, e era engraçado que era muito bugado. Eu lembro que, por exemplo, eu tava pegando 80 horas. Quer dizer, 80 pessoas. Tu abriu o Eurotruck. Eu tirei proveito disso aí também. Abriu o Eurotruck, ia pra 3 mil. E caiu um monte de um monte de gente na tua live te xingando. Um monte de gente achando que tu era motorista de verdade dirigindo. Como que você pode... Eu vou denunciar você pro Detran. Eu vou denunciar você, porque você tá de máscara dirigindo. Eu falei, meu Deus do céu, eu tô no inferno aqui. Não, era bizarro, Era um público muito esquisito. Chegava a live pra quem não... Não. E o jogo do jacaré? Também. O Red Dead? Ficava correndo o jacaré. O cara botava um mod, era um macete, né? O cara botava um mod... que ficava aquele jacaré albino do Red Dead Redemption correndo atrás infinito, e aí ele corria de costa, ou seja, a perspectiva do jogador, o Arthur tava correndo, sempre pra você, e o jacaré atrás dele. E o cara ficava com aquilo infinito, e aí, galera, deixa o like, não sei o quê, e ficava 3 horas ali. E aí, tipo, 6, 7 mil, 8, 10 mil pessoas assistindo o cara. Em looping. Eu tirei proveito do Eurotruck. Foi a época que eu fiquei com mais público, acho que o máximo que eu peguei foi 7 mil, 8 mil pessoas na live, jogando Eurotruck. E era aquilo, a galera queria ver caminhão e apareceu um monte de velho, mano. Vou falar, que isso tá aparecendo na minha tela aqui, isso? Era muito esquisito. Que eu vou denunciar. Não, mas a culpa era nossa. A culpa era nossa disso daí. Bom, a gente ficou aqui, a gente chorou, hein?
Chorou. Não, a demais. galera chama a gente chorão. Pô, pode chamar do que quiser, Nossa, mano. Não dava, A cara. minha dor pode ser diferente da sua, isso eu Foi entendo. um livramento, Facebook, viu? Foi, A não gente saiu de não- lá, respirou. Ah, mas o cara ganhava 2.500 Não vale a dólares, pena, ganhava não, 1.200 dólares. Hoje tá mesmo, concordo com você. Se aparecesse aquele contratinho de novo, não vou mentir, eu acho que eu pegava, ferraria minha cabeça de novo. Ué, eu vou mentir? Não. O bagulho tá doido pra geral, meu parceiro. Não Era tá caindo tenso. job pra ninguém. Entendeu? Eu vou ter o quê? Vou ter que pedir pra mulher, pedir pra arranjar. Vou sentar no avião lá, pedir pra mulher arranjar treta comigo. Pra cair um job. Pô. É. Eu faço isso quando eu viajo, quando eu vou lá pro Mundo tá Rio. esquisito. Eu boto assim, ó, tô aqui no voo Latam. Caso alguém esteja com criança, e pode pedir aqui, porque eu preciso de viralizar, né? É. Pede pra sentar na janela agora. Pede pra sentar na janela, pô. pô. Não dá. Tem que aproveitar, pô. E aí, e hoje, mano? Tu pratica algum exercício, alguma coisa? Como é que Cara, tá a às vezes eu vida? caminho, às vezes eu dou uma caminhada, aqui lá, mas eu cuido mais da alimentação hoje em dia, entendeu? Só fazendo a manutenção da alimentação Só a tá bom. manutenção, eu como direito pra não, né, não perder a linha. Mas às vezes eu dou uma caminhada aqui. Mano, você emagreceu de 180 pra 100 em quanto tempo? Ah, cara, foi... Eu acho que foi 1 ano e pouquinho, mais ou menos. 1 ano e pouquinho foi... Pô, mas é uma sensação boa pra c... tá? Então, eu queria perguntar isso, mano. Foi tipo... Esvaziou e... Esvazia. Caralho, tô leve. Comecei eu acho a que eu perder... pulo até mais alto agora. Quando eu subi na balança e pegou 9,9, mano, aí... Falei, caraca, foi aí que eu entrei na academia. Aí eu fiz um pouquinho de academia. Não muito tempo, fiquei uns mesezinhos. E aí surgiu a oportunidade de vir pra São Paulo. Aí eu vim pra cá. Entendeu? Pra São Paulo. Mas eu não sou gosto de academia, não, cara. Não, é chato. Tem uns caras que vão pra academia, uns papos de academia, pô. Ei, caraca, aí, 2 minas que me viu ontem. Eu ia de fone, sem nada ligado, só pra não falar com ninguém. Porque, pô, gente chata, eu não gosto de academia, não. É. Tem essa curto, galera aí. não curto. Eu sei que tem a galera do Cariani, do Júlio Balestrin, que são os caras focados, é outra parada. Pô, mas bando de academia... Tem uns caras que são muito supérfluos, muito né? chato, mano. Eu não gosto, não. Prefiro cuidar da alimentação, dar uma caminhada às vezes. É o que eu tenho feito. E o conteúdo hoje, como é que tá, mano? Hoje eu tô criando conteúdo bastante variado. Eu faço muita live hoje. Assim, mas não como antigamente, né? Mas eu faço live. Gosto muito de fazer live, porque aproveito o tempo da live pra poder criar as outras coisas. Eu gravo vídeo, gravo minhas séries, faço gameplay. Tudo ao vivo. Fala do que você gosta. Eu já vi falando de futebol, Vascão. Hoje já tá diferente. Hoje já tô com conteúdo... Hoje, como eu trabalho no Flow Games, né? Tanto com o Cross quanto com o Dave lá, hoje eu já tento fazer a manutenção de fazer algo que me faz bem no canal, entendeu? Eu não dependo 100% do canal, entendeu? Então já me ajuda a criar um conteúdo que eu gosto de fazer. Eu, por exemplo, faço platina. O Cross hoje passa o dia todo fazendo platina. Eu não tenho saco pra isso, não. O dia todo. Aí eu faço Vocês são platina. muito focado. Gosto de fazer platina, faço platina de ser Fala nisso, deixa eu falar. Eu ontem entrevistei um cara que ele é especializado em jogos novos. Sim. Não retro game, mas raros. Jogo novo raro? Raro. Tem um jogo chamado Arab Drift Ah, não. Cars. Chegou a ver? Não. Calma aí. Arab Drift Cars. Não, às vezes, a gente Calma lá no aí. Flow Games, com Dava, a gente fica garimpando esses jogos aí que surgem, esses indies que surgem. Esse jogo, ele é peculiar, tá? Arab Drift Cars. Dá uma olhada. Acabou. Ele foi prensado pra PS4. Ele é horrível. Meu Deus. A capa. Esse jogo tá super caro. O jogo é uma merda. O jogo trava Não, o PS4. E a fonte é do GTA, né? Não, então, já tem plágio aí. E é um GTA San Andreas, assim, feio pra c... E tá aqui na capa, ó. PS5 Upgrade Available. Que- E é esse carinha aqui. E, É o CJ, só que esse carinha aí. ó, o walkthrough dele é 8 minutos. Que isso, cara? Tem uma pisca. 100% do troféu em 3 minutos. Que isso, cara? Isso tem platina? Eu acho que vai ser a minha primeira platina, vai ser isso aqui. Quem faz isso aí, cara? É o Luan, cara. Luan Gameplay fica pegando umas dessa aí pra platinar. Mas é aí que tá, ah, vou comprar na PCN. Não compra. Não tem, é só não física? tem. Ele só foi distribuído na Arábia Saudita e Meu nos Deus, Emirados Árabes. A gente tem meio que a teoria de que foi o filho de algum sheik que fez essa merda desse mod Sim. aqui
E o pai falou, publica aí, manda publicar. Quanto é que custa pra prensar isso aí? Pra prensar isso daí, pronto. Não, é sério, o jogo é Não, ruim. mas realmente é uma categoria diferenciada. Você pegar jogos novos... Eu até falei pro Dava, eu mostrei pro Dava, o Dava não acreditou. Pô, o Dava... Eu mostrei pro Fênix, mano, isso aí é pirata. Não, cara, não é. É bizarro Tá isso aí. lacrado com um negocinho da PlayStation. Falei, mano, vamos jogar essa porra no Flow Game. Vai qualquer ser dia. maneiro. A gente joga essas porcaria lá. Mas assim, é uma... É uma... E ele me deu de presente outro jogo de Switch que a Nintendo chutou o balde, que é um jogo... Jogo, pô. É. Ele tem na loja do Switch, só que é censurado. assim? É censurado. Como que a Nintendo permitiu um jogo pô no Switch? Mano, tem o selo da Nintendo. Maior de 18. Que isso, cara? E essa é a versão sem censura, que é a versão de luxo, com Kama Sutra. Kama Sutra? Qual é, cara? Não é possível. Ele me deu Cara, deixa eu ver o nome desse troço aí. Tem aí? Eu tirei foto e mandei pro Fênix. Cara, não é possível. Ele não acreditou, ele falou, tá de sacanagem. Tá de sacanagem isso aí, não é não. possível, cara. Não é, mano. Cara, Nintendo deixou um jogo ser colocado na loja. Não tem nem sangue no negócio direito, pô. Vira pro outro lado aí que Não é possível, cara. eu não abri. Não é possível. Vira o outro lado que é atrás do jogo. O selo da Nintendo lá embaixo, tudo. Caraca, que... Então Que isso, é uma cara? curiosidade bizarra. Bizarra, Zero. Isso é um mundo que eu não conhecia. Perky Little Things. É o nome. E o jogo é bizarro, tá? Eu encontrei gameplay dele no... Perky Little Things. Pequenas coisas É, da... pequenas coisas. Fica o diabinho lá. Aí, ó, tá aqui, ó. Includes a Nintendo Switch game with exclusive content and the full serve NSFW Artbook. Meu Deus. Que é tipo um Kama Sutra desenhado, tá ligado? Que isso, cara? Esse tipo de coisa aí é raro. Tava querendo levar lá pros meninos pra gente gravar essa... Mas será que pode postar isso aí? O Arab Drift eu acho que pode. Esse daqui... O Dava achou um russo agora. Um GTA russo, sei lá. Vlad não sei o quê. Vladislau, não sei o quê. O negócio, cara, é igualzinho GTA 4, só que é todo russo. Todo passa na Rússia, tudo russo. Falei, mano... Mas você tem esse jogo expressado. Tem então, esse jogo expressado, ele vai dar achou bom. na Steam. A gente volta e meia fica fazendo o jogo lá. A gente fez agora foi do jogo do buraco. Já jogou o jogo do buraco? Não. Jogo do buraco. Tu compra um terreno, aí o cara fala assim, ó, tem esse terreno aqui que tem um tesouro aí. Aí tu compra o terreno, tu um quintal. Aí a tua missão é começar a cavar com uma pazinha de jardineiro, e aí tu vai vendendo os negócios que tu vai encontrando e vai evoluindo a tua pá. Daqui a pouco tu tá com uma cavando um buraco pra pegar tesouro, pô. Viciante. Dava sempre adorou esses jogos. Jogo porcaria, cara, mas é muito viciante, cara. E a gente volta e meia tá fazendo lá. Feito simulador de TCG, cartinha TCG, simulador de fast food. A gente se amarra nessas p*** lá. Simulador de não sei o que a gente tá fazendo. Muito bom, cara. É muito bom. Outro meia jogo porcaria a gente tá fazendo lá. A galera gosta pra c... Não, esse jogo aqui, mano, eu acho que se a gente combinar, eu vou lá e deslacro lá. Não, mas você é um cara. Você é um Porque cara... isso aqui tem potencial. Tem, Esse daqui tem potencial. Porque é o seguinte, Zero. É muito difícil conseguir esse jogo. Não, se tu conseguir isso aí, pô... Não, vai tá ser- na minha mão. Já tá? Tá, Zero. Tu não tá entendendo. Ele tá vendendo a outra Copa por R$2.000. Não, merece, pô. 2 Cara, mil. E subindo. Não, você Porque é foi o quanto- único que tem isso aí. Ninguém tem isso. Foi prensado uma quantidade mínima. Não, isso aí é raríssimo, cara. Raríssimo. Vale muito ter isso. Que isso? E você é um cara que sabe administrar jogo estranho. Começou, você lembra do jogo do balão? Lembro. Você foi o responsável do jogo do Não, mas balão. esse jogo é horrível. O jogo do Mostrar a balão gameplay. foi incrível, meu. Vou te mostrar a gameplay dele depois. Nossa, eu quero muito ver isso, cara. Jogo GTA do árabe, mano. Que isso? Drift árabe maravilhoso. Ô, Zero, como é que a galera acha você nas redes sociais aí pra acompanhar teu conteúdo, mano? Cara, tudo meus canais é @tio0, só o YouTube que eu não consegui botar então é só youtube.com/tio0, né? Tem o @tio0, mas o resto é tudo o tio0. E eu faço live na Twitch e no YouTube simultâneo hoje. E te acha também lá no Cross, né? Também faço parte lá do programa do Cross e do Quando o Cross resolve viajar Quando pra resolve, tu, toma a rédea. Toma rédea lá, eu faço programas no lugar dele quando ele tá viajando e com ele quando ele tá lá também. E também faço lá a parte do Flow Games também. Tô lá junto com a galera do Flow Games. Conseguiu tirar o visto? Não consegui. O cara ainda acha que eu quero ser pedreiro lá, não é possível. Não consegui ainda. Tu tentou de novo? Não, eu vou tentar de novo, pô. Cheguei lá, cara, o cara falou pra minha Porque cara, era pô, sem 5 pro perguntas. Zero ter viajado com a gente ano passado, eu falei, mano, o Zero não vai. Zoaram O Dava ele, falou mano. assim pra mim, cara, não importa
eu pago tudo, vai, resolve. Depois tu me paga essa p... resolve. Aí eu fui lá, dei maior gás, fui um dia depois do outro, tirei o passaporte rapidão, pá. Cheguei lá, ele falou assim, ó, é assim que passa no visto, tá? Vai tranquilo, vai arrumadinho, pra não esculachado lá na frente do pessoal do consulado, vai tranquilo. Pô, parecia que eu ia fazer exame de fezes, meu parceiro. Parecia que eu ia trabalhar no consulado, que eu fui de blusa, de botão, pastinha debaixo do braço. Aí cheguei lá, o cara fez 5 perguntas e não. Onde é que você vai? Eu falei assim, ó, eu vou viajar, turismo. Qual lugar? Eu falei, Califórnia, não é? Como é que é? Los Angeles. Los Angeles, Califórnia. Aí ele falou assim, qual o objetivo? Eu falei assim, cara, eu quero conhecer os parques e tal, tô indo também pra Summer Game Fest, quero conhecer lá, quero passear. Aí ele falou assim, você vai com quem? Eu falei, eu vou com meu amigo Felipe. Aí ele, você tem casa aqui, própria? Eu falei assim, putz, e agora? Eu falei, não, tu moro de aluguel. Aí ele pegou outra folha, quando ele puxou outra folha, eu falei, que vacilo. Vacilo, pô. Porque eu fui perguntar, né, fui ver, aí tem um monte de palhaçada agora que eu me enquadrava na característica básica do tipo de pessoa que mete o pé pra trabalhar lá, que é tipo, entre 20, 30 e poucos anos, 40 anos, que não tem casa própria, né, não tem casa própria, imóvel próprio aqui. Cara, geralmente grande parte dessa galera vai e não volta mais. E aí eu falei, mano, é difícil, cara. Difícil pegar visto agora. Ainda mais agora, né, que tá mais difícil ainda, que o pessoal tá mandando todo mundo de volta pra cá. É mesmo, o Laranjão tá botando geral pra correr. Então tá difícil demais pegar visto agora. Mas eu vou tentar de novo, cara. Eu quero ir pra Summer com vocês, fazer uma negocinha. Pô, vai ser da hora o 0 lá, hein? Vai ser, pô. Vai ser da hora, certeza. Oxi. Não, você vai conseguir. Tomara, cara. Eu quero muito, cara. Eu tenho um despachante. Calma aí. Vamos fazer, cara. A gente conversa, Eu quero muito. Conseguiu visto pra geral. Aí, pô, é hoje. Ele conseguiu visto pra geral. Calma aí. Galera, estamos chegando a mais um vídeo do Ratinho Talk Show. E é o seguinte, se você quer ver o próximo Ratinho Talk Show, chega junto aí, ó, na Ubisoft TV Brasil. Opa! Na Ubisoft TV Brasil, tanto no Samsung Channels, LG TV. Se você não tem o Smart TV, mas você tem aquele rabicho lá, aquele Fire Stick, o Roku TV, tem lá também. Tem no celular, tanto na loja da Apple, na loja do Google. Vai no Google, procura o Ubisoft TV Brasil que você vai achar pra ver o próximo Ratinho Talk Show. Lembrando que tem reprise dele depois no meu canal semana que vem. Beleza? Zero, valeu, irmão. muito obrigado, o papo foi da hora demais, mano. Tamo junto sempre. Galera, segue o Zero lá que o maluco é ponta firme. Vamos lá. Pega ele.